Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando os nossos vídeos, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações, à medida que você está assistindo, acompanhando o nosso vídeo. E aquela informação que você achar extremamente importante, printa a tela para você poder passar para o caderno e assim continuar com os seus estudos. Beleza, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Estamos fazendo um link entre a química e a sociedade. Então, estamos trazendo diversos temas, ok? Que estão relacionados ao nosso cotidiano e tentando mostrar como a química faz parte, pode ajudar e, às vezes, contribui para um determinado efeito negativo. E hoje nós vamos abordar o efeito estufa, certo? E o efeito estufa, como a gente vai acompanhar ao longo do vídeo, nós vamos ter substâncias que vão estar produzindo, gerando esse efeito. E se nós temos substâncias, nós estamos falando de química. Show de bola? Então, a aula de hoje é sobre o efeito estufa. Então, vamos começar. O efeito estufa é um fenômeno natural, isso é importante frisar. Então, naturalmente, sempre existiu esse efeito, ok? O efeito de aquecer, de aquecimento do nosso planeta. Então, é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Então, os raios solares vão passar pela atmosfera. No entanto, quando tocar no solo e for refletido, essa atmosfera vai acabar retendo boa parte desses raios solares, dessa radiação. Portanto, vai reter uma parte do calor. Esse processo é o responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário, ok? Porque se não fosse esse processo, a gente ia ter durante a manhã, durante o dia, uma temperatura muito elevada e à noite teríamos temperaturas muito baixas. Então, essa grande oscilação de temperatura iria prejudicar demais o desenvolvimento da vida no nosso planeta, certo? Olha só, e como o efeito estufa ocorre? Olha só, quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido à camada de gases de efeito estufa, em torno de 70% deles ficam retidos na atmosfera. Então, a atmosfera vai conseguir reter 70% dos raios solares. Então, nós vamos ter aqui o Sol emitindo os raios solares, uma parte desses raios, então eles vão chegar aqui à superfície terrestre, certo? E a atmosfera vai acabar o quê? Vai acabar retendo cerca de 70% desses raios. Então, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um aquecimento da superfície, um aquecimento do nosso planeta. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra, certo? Pela superfície terrestre. Então, 30% dos raios são refletidos, 70% dos raios eles vão ficar retidos entre a superfície e a atmosfera. Então, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um aumento, vai gerar um aquecimento do planeta. O que acontece é que nas últimas décadas, agora aqui é o detalhe, a liberação de gases de efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente, ok?
Então, é notório, é visível que nos últimos anos, no último século, a densidade populacional aumentou demais. Então, nós temos, além disso, né, isso levou ao aumento na quantidade de automóveis, um aumento na quantidade de veículos, de ônibus, de uma maior produção industrial. Então, com isso, mais gases estão sendo produzidos, estão sendo despejados na atmosfera. Então, com isso, boa parte desses gases são gases que vão contribuir para o efeito estufa. Então, o efeito estufa nos últimos anos tem se intensificado. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, ok? Então, em vez de ser apenas 70%, esse percentual está cada vez maior. E quanto maior for esse percentual, mais calor estará retido entre a superfície da Terra e a atmosfera. Isso vai resultar em quê? No aumento da temperatura, certo? Então, essa situação dá origem ao que chamamos de aquecimento global, ok? Então, o aquecimento global, né, tem sua gênese, certo? Na maior produção, na maior liberação de gases contribuintes para o efeito estufa. E essa maior produção de gases está intimamente ligado à maior atividade humana. Então, nós temos mais pessoas, mais veículos emitindo gases e temos, portanto, também uma maior produção industrial. Ok? Bom, quem são os gases que vão contribuir para o efeito estufa? Então, nós temos, na verdade, turminha, muitos gases. Vamos citar alguns, ok? O vapor d'água. Sim, a água contribui para o efeito estufa, né? Esse vapor d'água ele vai se encontrar em suspensão na atmosfera. Um outro é o monóxido de carbono, né? Cuja fórmula é o CO. É um gás incolor, inflamável, inodoro. No entanto, ele é tóxico. Produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como os derivados de petróleo, ok? Um terceiro gás, o famoso CFC, o clorofluorcarbonos, certo? Composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerossóis e dos sistemas de refrigeração. Talvez você, né, despertou uma chavinha, poxa, CFC já havia em outro lugar. Pois é, o CFC é o principal contribuinte, né, para o efeito chamado de buraco na camada de ozônio. Na atmosfera, nós temos uma região onde a quantidade de ozônio é muito grande. Então, portanto, nós temos uma camada de ozônio. Esse ozônio, ele tem uma importância porque ele vai filtrar um tipo de radiação que o Sol emite, a radiação ultravioleta. São aqueles raios UVA e UVB. São, portanto, a radiação ultravioleta. Essa radiação ela é muito danosa para os seres vivos, em especial para os seres humanos, ok? Então, o ozônio vai conseguir reter essa radiação. No entanto, o CFC, né, quando ele é eliminado, quando aquela geladeira é descartada de forma incorreta, o ar-condicionado, aquele freezer. Então, nós temos, na parte de trás desses elétrons, nós temos uma serpentina, um gás. Esse gás é o CFC. Então, se esse gás for liberado, então ele vai para a atmosfera e vai se acumular justamente na região onde nós temos o ozônio. Ele vai ser responsável pela transformação do ozônio em oxigênio. Portanto, vai gerar buracos, vamos chamar assim, certo? Nessa camada. Vão gerar aqui espaços e por esses espaços, né, vão passar a radiação ultravioleta. E aí nós vamos ter uma intensificação desse tipo de radiação.
Mas, quando falamos em gases contribuintes para o efeito estufa, o principal é o dióxido de carbono. Antes dele, né, se você está aqui rapidinho, o óxido de nitrogênio. Né? O óxido de nitrogênio eu posso ter diversas combinações entre o nitrogênio e o oxigênio. Por isso eu coloquei assim, ó, NX, OX. Então, nós temos diversos óxidos de nitrogênio. Então, o conjunto de compostos formados, né, pela combinação de oxigênio com nitrogênio é usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores, pela indústria química e pela indústria de explosivos. Nós vamos ter a presença dos óxidos de nitrogênio. O dióxido de carbono, né, expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à base de petróleo e gás, da queima de carvão mineral nas indústrias e da queima das florestas. Então, esses itens que nós citamos relacionados ao dióxido de carbono está muito ligado à atividade humana, certo? Então, o aumento da atividade humana levou e está levando um aumento na produção e liberação desse gás, o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o principal gás contribuinte para o efeito estufa. Ok, turminha? Então, além desses, nós temos o dióxido de enxofre e também o metano. O dióxido de enxofre, nós vamos ter o enxofre em especial presente no óleo diesel. Por isso que hoje a legislação ela recomenda um percentual menor de enxofre nesse tipo de combustível. Porque quanto menor o percentual de enxofre, menos dióxido de enxofre será produzido, será liberado para a atmosfera. O metano, certo? Ele é um gás incolor, inodoro e, se inalado, ele é tóxico. É expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos animais herbívoros, na decomposição de lixo orgânico, extração de combustíveis, dentre outros. Um gás nos dias atuais, que também está sendo muito, que está intensificando muito o efeito estufa, é justamente o metano. E aí, o porquê do metano? Porque nós temos um aumento da pecuária, certo? Então, o gado, o boi, né, o porco. Então, o que acontece? Esses animais, eles expelem, né, o metano. E o metano, ele é também um gás que vai contribuir para o efeito estufa. Então, o aumento da pecuária, né, está levando também ao aumento, uma intensificação do efeito estufa. Né? As causas, né? Quais são as causas do efeito estufa? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis, que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas, certo? Mas também nós temos aqui o desmatamento e queimadas, a atividade industrial. Então, são elementos que estão contribuindo para a intensificação do efeito estufa. As queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação, a criação de gado e pastagens também colaboram para o aumento do efeito estufa. Então, nós temos a industrialização, nós temos o aumento da pecuária, certo? Então, são atividades que estão ligadas às atividades humanas. Então, quanto maior for a atividade humana, maior será a pecuária, maior será esse processo de industrialização, de fábricas. Então, nós temos que ter um controle, como vamos citar mais na frente. Né? Os efeitos, né? Na verdade, com relação à consequência. Então, a consequência, né, da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. Então, segundo pesquisas científicas, a temperatura média da Terra nos últimos 100 anos sofreu uma elevação de cerca de 0,5 graus. Você pode achar um valor pequeno, mas esse processo aconteceu em uma escala de tempo muito pequena, 100 anos, ok? Se a atual taxa de poluição atmosférica seguir na mesma proporção,
Estima-se que entre os anos 2025 e 2050, a temperatura vai ter um aumento entre 2,5 a 5 graus Celsius. Em 100 anos, tivemos um aumento de meio grau. Mas o que acontece? A cada ano, nós temos uma intensificação da atividade industrial, certo? Então, em um período de 25 anos, né, devido ao aumento, crescimento populacional, então essas atividades humanas vão estar maiores e, com isso, a produção de gases vai se intensificar e vai levar a um aumento mais rápido da temperatura do planeta. Então, algumas consequências. O derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando o aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Então, aquelas cidades, né, que estão próximas do mar, elas vão ser atingidas por esse fenômeno. O aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões, porque estamos mexendo no clima do planeta, certo? Então, os efeitos eles são imprevisíveis. No entanto, é notório que ultimamente nós percebemos que o nosso ambiente está mais quente, as chuvas estão mais intensas, então está havendo uma nova adaptação do clima no planeta, muito em parte desse aquecimento global. Desertificação de áreas naturais, então episódios mais frequentes de secas. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. E aí nós vamos gerar um problema, certo, muito grande para a população mundial. Outro problema associado à presença de gases poluentes na atmosfera é a chuva ácida. Aí nós temos o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, são gases também que são provenientes, né, da atividade industrial, que vão gerar esse problema da chuva ácida. E aí nós vamos ter, isso vai afetar o que? Vai afetar rios, os corpos d'água, mas também vai afetar a vegetação de uma forma geral. E como evitar? Ok? Algumas dicas de ações individuais e também coletivas contribuem para a redução do efeito estufa. Quais são essas dicas? Realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta. Então, tente evitar o uso de automóveis. É um trajeto de 1 km, 2 km. Então, você pode utilizar a bicicleta, você pode ir a pé. Dar preferência ao transporte coletivo. Um automóvel vai levar no máximo 5 pessoas. Um ônibus vai levar lá, sei lá, 50 pessoas. Se tivermos um sistema de trem, um sistema de metrô, nós vamos ter, né, muito mais pessoas sendo movimentadas, ok? Então, o transporte coletivo vai ser um contribuinte para diminuirmos esse efeito estufa. Utilizar produtos recicláveis, porque aí nós vamos utilizar menos matéria-prima e, portanto, a atividade industrial ela vai diminuir. Economizar na energia elétrica, realizar a coleta seletiva, reduzir o consumo de carne bovina e de carne suína, fazer compostagem do material orgânico. Ok? Essa compostagem é para a gente obter, por exemplo, o adubo. E também com a compostagem nós podemos obter o gás natural. Então, em vez de utilizar o gás obtido do petróleo, e essa atividade, né, do petróleo é uma atividade que vai também poluir muito. Se fizermos a compostagem, então poderíamos obter o metano, que pode substituir, por exemplo, o GLP, o gás de cozinha. Então aqui nós temos algumas dicas, turminha, que são dicas que podem amenizar, né, podem atenuar esse efeito estufa. Muitos cientistas acreditam que estamos em um ponto que não tem como voltar, mas também nós podemos dar uma freada nessa intensificação.
tentar diminuir muito mais esse ritmo de aquecimento e dessa forma termos um espaço, termos tempo para ver medidas melhores para atenuar o efeito estufa. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado, turminha. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!